Olá, turma! Tudo bom com vocês? Turma, nessa aula de hoje eu vou demonstrar para vocês o funcionamento de um gerador elétrico, onde aqui eu tenho uma força motriz, né? Então eu tenho um motor de corrente contínua, ele está conectado na forma composta, né? Ou seja, uma bobina em série, duas bobinas em paralelo, formato compound, e esse motor de corrente contínua, ele vai gerar uma força motriz nesse eixo. Essa força motriz vai ser transmitida por um sistema bobinado, com rotor bobinado. Esse rotor bobinado ele é alimentado por corrente contínua, através desses anéis. Tá? Então gera aqui um grande ímã acoplado nesse eixo. Tá? E esse ímã ele passa a girar numa certa velocidade, graças aqui ao acionamento do motor de corrente contínua, e essa velocidade vai ser proporcional ao que nós teríamos numa usina hidroelétrica, ok? Sabemos que no Brasil existem várias, e a maior geradora hidrelétrica do Sistema Nacional é a usina de Itaipu, tá? Então ela é capaz de gerar até 14 gigawatts de potência, quando a gente fala aí no abastecimento da matriz energética interligada, tá bom? Então aqui nós temos o fechamento do gerador. O gerador ele tem 6 bobinas, eu fiz o fechamento estrela série. Os cabos em vermelho é o sistema trifásico. A gente vai perceber que a tensão gerada aqui não é tão alta, mas chega em torno de 120, 130 volts. Essa tensão está sendo medida por esse voltímetro, né, esse multímetro aqui na escala de tensão alternada. E eu estou conectando também no motor trifásico com 13 bobinas no fechamento estrela. Tá? Estrela simples, motor de 6 pontas. Esse motor ele tem um sistema eletromagnético que ele faz um freio. Então ele gera um campo magnético que tende a travar esse disco e esse disco está acoplado ao eixo da máquina. Tá? Então eu consigo controlar o quanto de torque eu tenho na máquina por meio deste elemento aqui. É um variac, né? Uma fonte de alimentação alternada e variável. Então eu vou fazer o teste aqui, eu vou ligar o sistema. Então liguei aqui o motor de corrente contínua. O motor ele passa a girar numa certa velocidade. Essa velocidade cria um campo magnético no eixo do gerador, né? O campo magnético vem aqui do acoplamento dos anéis a uma fonte contínua e ele passa a rotacionar numa velocidade proporcional à velocidade do motor de corrente contínua. Aqui, nesses 3 terminais, eu tenho uma tensão alternada com 127 volts que vai ser gerada a partir do momento que eu começo a injetar corrente contínua no eixo. Então eu vou aumentar aqui a corrente contínua do nosso gerador, né, para criar o ímã. E perceba que a tensão de saída ela começa a aumentar também. E o nosso motor de carga, ele começa a girar nesse momento, com aproximadamente 38 volts em corrente alternada. Então eu vou acelerar um pouco mais a máquina. Perceba que agora estou gerando 77 volts, 80 volts. A ideia é que a gente consiga atingir pelo menos 120 volts. E aí está, 121, 122 volts. Tenho aqui então um motor assíncrono, trifásico, sendo acionado por um sistema gerador independente da rede elétrica. Tá? Perceba que ali na rede não tem cabo nenhum conectado. Apenas temos a força motriz emulada aqui pelo motor de corrente contínua, acoplada a um gerador síncrono, que está gerando para nós 123, 124 volts. E aqui eu tenho um controle de torque. Então eu vou começar a forçar no eixo do motor por meio dessas duas bobinas. Então eu vou acionar aqui o nosso variac, né? Então eu vou começar a alimentar essas bobinas. Eu acabo criando uma força no eixo, né? Eu crio muito torque no eixo
Isso faz com que o motor, o sistema como um todo responda, né? Então o eixo do motor de corrente contínua, ele começa a pesar. Ele até deu uma faiscada aqui nas escovas, que é justamente porque eu tenho muito mais força sendo produzida no eixo para manter a tensão em torno de 100 volts. E perceba que já caiu, né? Já está lá em 95, 96 volts, porque o sistema de geração está brigando com o eixo do motor, que está praticamente travado, né? Então perceba agora, eu tenho ali, ó, 65 volts, aumentou ali para 95, a tensão ela fica muito oscilante. Agora quando eu tiro essa carga pesada do eixo, né, ou seja, eu reduzo o torque, o sistema ele responde, ele volta a acelerar o motor de corrente contínua e a tensão gerada passa a ser aqueles 122, 123 volts que nós tínhamos visto no início, tá bem? Então esse vídeo era isso, eu queria demonstrar para vocês como funciona um sistema elétrico, desde aqui da força eletromotriz, que simula uma hidrelétrica, até o gerador síncrono, abastecendo uma carga convencional, que pode ser um motor assíncrono, sendo acionado por uma tensão trifásica de 123 volts e tendo um controle de torque também na ponta do eixo, tá? Percebemos aqui a variação da tensão conforme eu vario também o conjugado na ponta do motor, né, do eixo do motor. Então é isso, agradeço a atenção de todos nesse vídeo. O vídeo ficou um pouco barulhento, né? Mas eu espero que tenha sido bem elucidativo e que tenham ficado claro aí todos os conceitos para vocês. Qualquer dúvida, eu peço que vocês deixem aí nos comentários e não se esqueçam de deixar o joinha aí para dar aquele apoio no canal, tá bem? Forte abraço a todos e até a próxima.